Boa noite. Boa noite, boa noite. Vocês me ouvem bem? Então tá. Boa noite aí para todo mundo. Vamos começar a nossa aulinha. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu acho que foi. Vamos lá. Tudo tranquilo? Deixa eu ver quantos somos. Dá para esperar mais um pouquinho, tem pouco. Somos poucos ainda. Ai, ai. Não lembro se eu fiz. Vamos lá que o tema hoje é longo, senão não vai dar tempo de a gente fechar isso. Deixa eu só. Ver se está tudo certo aqui. Então vamos lá, gente. Deixa eu. Tá tudo certo. A gente hoje vai fechar o conteúdo dos atos cambiários que a gente vem vendo relacionado aos títulos de crédito e a gente está vendo, a gente viu em espécie a letra de câmbio, né? E estamos vendo os atos cambiários. Na realidade, hoje não são atos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a prescrição dos títulos, aí a gente vai falar de todos que a gente vai ver, né, mais definido, e das ações cabíveis, né, após o prazo prescricional. Então vamos lá. Existe, né, todos os títulos de créditos, né, eles têm um prazo prescricional para a gente entrar com a principal ação judicial de cobrança do título, que é a ação de execução, tá? Então, enquanto o título não tiver prescrito, a gente tem a possibilidade de cobrar judicialmente esse título. E a ação cabível é a ação de execução, tá? A perda da pretensão executória desse título não quer dizer que você não tenha direito, né, de cobrá-lo, ainda que judicialmente, né? Existem outras formas de você tentar cobrar diferente da ação de execução, tá? A ação de execução ela só pode ser movida enquanto o título estiver no prazo, né? Que não, o prazo prescricional. Perdeu o prazo prescricional, tá? A gente tem outras formas de se tentar buscar, tá? O adimplemento dessa obrigação
E é o que a gente vai ver aqui. Então, para a ação de execução, tá? Vai depender de título para título. Aí eu vou pular aqui, lá para esse quadro aqui, tá? Para a ação de execução, a gente, dependendo da figura, a gente tem um prazo prescricional diferenciado, tá? Então, contra o aceitante e o seu avalista, ou seus avalistas, tá? Aceitante, ele é o devedor principal do título de crédito. Então, contra o devedor principal, tá? Que aí vai depender do título. O aceitante é da letra de câmbio, né? O subscritor é da nota promissória, o sacador do cheque, né? O comprador da duplicata, então depende da figura. Então, para a letra de câmbio e a nota promissória, até porque na duplicata o prazo é diferente, o prazo prescricional é de 3 anos. A contar de quando? A contar do vencimento do título. Tá? Então, o título venceu. Lembra que a gente falou do protesto? Né? Para que eu possa mover a ação de execução contra os coobrigados do título, eu preciso do protesto. Tá? Se não, eu só tenho uma figura a quem eu possa cobrar, que é o devedor principal e seu avalista, ou seus avalistas. Tá? Então, na letra de câmbio e na nota promissória, contra o aceitante e seus avalistas, avalista do aceitante, o prazo prescricional é de 3 anos a contar do vencimento. Contra o sacador, endossantes e avalistas, tá? O prazo prescricional é de 1 ano, tá? A contar de quando? A contar do protesto. Aí a gente tem que ter noção de quando é que começa a contar o prazo prescricional, tá? Então, contra o sacador, endossantes e avalistas, né, que a gente já tirou a figura aqui do devedor principal, porque lá são 3 anos, eu tenho um prazo de 1 ano a contar do protesto ou do vencimento, tá? Mas eu só conto do vencimento se tiver aquela cláusula sem despesas, ou sem protesto, ou algum escrito que equivalha a esse entendimento, que eu não precise protestar o título, né, porque ele tem essa cláusula. Se tiver a cláusula sem protesto, sem despesas, tá, aquela história de protestar para garantir a cobrança dos cobrigados, ela morre. Tá? Então, contra o sacador, endossantes e avalistas, conta-se do protesto. Se tiver a cláusula sem despesas ou sem protesto, conta-se a partir do vencimento. Agora, endossante contra os outros. Né? Eu sou endossante, garanti o pagamento ao meu endossatário, tá? Paguei o título, mas eu tenho garantidores que me antecederam naquele título. Então, eu tenho um outro endossante, a pessoa que endossou para mim. Nesse caso, eu passo a ser endossatário, né, e eu tenho endossante. Nessa cadeia de endossantes, o prazo prescricional é de 6 meses a partir, né, a contar do pagamento do título. Tá? Então, eu sou endossante, paguei o título para o meu endossatário, ou para um endossatário posterior, eu tenho 6 meses para poder mover ação de execução, tá? Para cobrar do endossante anterior a mim, ou dos endossantes anteriores a mim. Geralmente aqui é o endossante antecessor, porque se for sacador, tá? Ou se for um endossante acima, o prazo é de 1 ano. Então, a partir do pagamento, eu paguei o título, né? Fui garantidor, paguei aquele título, né? Como endossante, eu tenho 6 meses para mover a ação de execução. Então, essas 3 figuras aqui, esse quadro aqui, é no caso da gente mover a principal ação, tá? Cambiária, para você
cobrar o adimplemento da obrigação. Tá? O adimplemento do título, da obrigação não, do título. Tá? A obrigação está no título. Então, eu tenho 3 anos contra aceitantes e avalistas, 1 ano contra o sacador, endossantes e avalistas, tá? E 6 meses se for endossante contra endossante. Então, naquela cadeia, naqueles exemplos que eu dei, de garantidor, né, sendo endossante, 6 meses. Garantidor sendo o sacador ou o garantidor sendo avalista do endossante, 1 ano. Tá? E se for o devedor principal, 3 anos. Esse é o prazo prescricional para ação de execução. A gente não viu ainda, tá? Mas na duplicata, esse prazo de endossantes contra endossantes é de 1 ano, os outros são iguais, tá? E no cheque, para todos eles, é só de 6 meses. O prazo prescricional do cheque é de 6 meses. A gente vai ver mais para frente, mas o prazo prescricional no cheque conta-se de 2 formas, porque a gente tem 2 prazos para apresentar o cheque para pagamento. Depende se ele foi feito na praça de pagamento ou praça diferente do pagamento. Né? Se for na praça, 30 dias, se for em praça diferente, 60 dias, mas depois a gente vê isso melhor. Tá? Só para a gente entender aqui os prazos. Então, o prazo prescricional do cheque é 6 meses, a partir do prazo de apresentação. Duplicata, quer dizer, o cheque para todos, contra aceitante, avalista, sacador, endossante avalista, endossante contra endossante, o prazo é de 6 meses só. Tá? Na duplicata, idem para aceitante avalista, 3 anos, sacador, endossante avalista, 1 ano, e endossante contra endossante, 1 ano também. Tá? Não tem essa diferenciação. Na nota promissória e na letra de câmbio, 3 anos, tá? A gente usa essa tabela aí para letra de câmbio e nota promissória. Tá ok? Entendido aí? Tranquilo nesse ponto? Eu não vou voltar aqui, né? Só porque isso aqui a gente está falando de algumas coisas, ó. É porque são as outras ações. Então, principal ação, né? Cambiária. Ação de execução dentro do prazo prescricional. Calma aí, deixa eu ver aqui a observação. 3 anos na nota promissória e letra de câmbio. 3 anos contra o devedor principal. 1 ano contra o sacador e endossantes e avalistas. E se for entre endossante contra endossante, 6 meses. Tá? Entendeu? Cadê? Não deu para enxergar o nome. Letícia Andrade, é isso? Você é Lula Nova? Você perdeu muita coisa, hein, Letícia? Muita, não é pouca não, hein? Perdeu pelo menos as aulas. O material não, o material está tudo lá. Você pode estudar pelo material, mas as aulas você perdeu praticamente todas as aulas antes da primeira prova. Seja bem-vinda, tá? Vamos seguir aqui. Passado o prazo prescricional, né, perdendo o prazo para entrar com a ação de execução, tá? Você perde a pretensão executória do título, você pode, dependendo do título, entrar com outros tipos de ação para tentar a satisfação do crédito, tá? Uma delas é a ação de locupletamento, ou ação de enriquecimento ilícito, ou enriquecimento indevido, cada autor chama de um nome, tá? Essa ação, o título é a prova do enriquecimento ilícito do devedor principal. Então, a ação de locupletamento só é cabível
contra o devedor principal, tá? Você, nessa ação, não vai se discutir a, a obrigação, tá? O devedor principal deverá desconstituir a presunção de que ele é devedor, né? Aí ele vai ter que trabalhar e alegar que já pagou o título, né? O título está indevido, está prescrito, e aí, prescrito não, porque a prescrição é uma das condições para você entrar com o locupletamento. Mas ele vai ter que provar que ele não é o devedor, que aquela obrigação já foi paga, ou algo dessa natureza. Mas a gente vai ver melhor depois lá embaixo. Outra ação cabível é a ação de cobrança fundada na causa, quer dizer, na obrigação que gerou o título. Né? O credor deverá demonstrar a relação jurídica que originou o seu crédito, tendo no título a prova documental de que houve um negócio que imputou ao devedor principal a obrigação de pagar a quantia nela mencionada. Então, aqui, você vai buscar a satisfação do seu crédito, mas você vai ter que demonstrar que aconteceu aquela relação jurídica, tá? E que aquela relação jurídica não foi uma relação fraudada, né, simulada, que realmente aconteceu e que o devedor, né, que você perdeu o prazo prescricional, mas que o devedor, você vai pedir ao juiz que o devedor pague, né, o que está naquele título, porque houve a obrigação, tá? E ação monitória que vocês já devem ter ouvido falar lá no processo civil, tá? A gente vai falar de todas elas já já. Onde eu me perdi aqui? Execução, locupletamento, cobrança e monitória. Depois a gente vai falar disso aqui de novo. Ah, tá. Aqui é os prazos. Para ação de locupletamento, né, o prazo para você intentar essa ação, tá? Ele é diferente e ele só começa a contar, tá? Depois do prazo prescricional, depois que se perfaz o prazo de prescrição. Então vamos lá. Ação de enriquecimento ilícito. Tá? A gente vai ver que o cheque sempre é o diferenciado. Por quê? O prazo prescricional do cheque é de 6 meses. Então, dentro de 6 meses, você entra com ação de execução. Passou de 6 meses, você pode entrar com ação de locupletamento. Tá? E o prazo é de 2 anos. Os demais títulos, quer dizer, a letra de câmbio, a nota promissória e a duplicata, o prazo prescricional para esta ação é de 3 anos. Tá? Eu fiz um resumo na tabelinha depois, para a gente melhorar isso aí. Ação de cobrança fundada na causa, quer dizer, fundada na obrigação. Após o transcurso do prazo prescricional da pretensão executória, quer dizer, o prazo para você intentar a ação de execução, o credor pode optar pelo ajuizamento de uma ação fundada na relação jurídica que deu origem a ele, quer dizer, a ele título, tá? Em lugar do ajuizamento da ação de locupletamento. Então, você pode, né, optar pela ação de locupletamento ou pela ação de cobrança fundada na causa, tá? Nessa situação, o que o credor está buscando é o dever de pagamento gerado na obrigação, tratando o título de crédito como mero início da prova mencionada no negócio jurídico. Então, aqui o prazo também é diferente, tá? E a gente vai ver depois que o STJ também influencia nesses prazos depois. Então, vamos lá. Para o cheque, que o prazo de prescrição é de 6 meses, você vai contar os 6 meses, passou os 6 meses, dependendo do negócio, tá? A gente vai contar o prazo. Então, vamos lá. Um contrato de locação, por exemplo, né?
você tem prazo prescricional para cobrança do contrato de locação, certo? Então, se você mover ação fundada na causa, você vai depender do prazo prescricional do negócio que originou o título de crédito. Se foi um contrato de mútuo, por exemplo, para um banco, se for um contrato de locação de imóveis, se foi um contrato de financiamento, depende do que foi, tá? Você vai usar o prazo prescricional para cobrança deste negócio. Então, o exemplo que eu dei, qual é o prazo prescricional para você cobrar, né? Entrar com a cobrança judicial de um contrato de locação não pago? Salvo engano, meu são 3 anos. Se não tiver estipulado na lei especial o prazo prescricional, a gente vai usar o artigo 206 do Código Civil. Artigo 206 do Código Civil. E lá no artigo 206, nós vamos ver várias situações. Deixa eu até abrir a tela toda aqui, ó. Ó. Artigo 206 traz a prescrição de alguns negócios, tá? Prescreve em 1 ano a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo próprio, a pretensão do segurado contra o segurador, tá? A pretensão dos tabeliões, auxiliares de justiça, aí a gente tem que ir caso a caso, tá? Então, nesses casos aqui, do inciso 1 ao inciso 5, do parágrafo 1º do 206, prescreve em 1 ano. Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, o prazo prescricional para estes casos, tá, é de 1 ano. Por quê? Eu dependo da causa que deu origem ao título de crédito para contar o prazo prescricional. Então, passou o prazo para você intentar ação executória, você conta 1 ano, que é o prazo negocial para esses exemplos que eu dei aqui do parágrafo 1º. Ah, mas tem lá o parágrafo 2º. Em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se venceram. Então, alimentos também. Aí aqui o prazo é de 2 anos. O cheque, né, ação de execução, 6 meses. Os demais títulos, ação de execução, 3 anos, tá? Aí depende do negócio. E aqui a gente tem exemplo de 2, 3, 4 e 5 anos, tá? Dependendo do negócio, o prazo para você intentar a ação intentar com a ação de cobrança fundada na causa, depende da causa, tá? Aí vai depender do negócio que você fez para que se gerasse aquele título, tá? Então, lei especial traz prazo prescricional, se for o caso. E a ação monitória, tá? A ação monitória vocês já devem conhecer. Vocês já viram a ação monitória no processo civil? Sim ou não? Rodrigo Plaza já deu para vocês? Ação monitória? Ou vocês estão vendo agora? Na minha época era só no 8º período. Mas eles vão mexendo nas grades. Nada? Ninguém responde? Viram ou não viram? Ação monitória. Professor, eu não sei se ontem foi dado porque eu não compareci à aula ontem. Mas ainda não chegamos não. Até ontem não. Mas ontem foi a aula de processo civil, pode ser que tenha sido dado.
Não, tá tranquilo. Só para eu saber, então, para poder. Foi dado ontem, foi dado ontem. Eu botei aí no chat, não sei se chegou, professor, para o senhor, eu botei, estamos vendo. Não chegou ainda não. Ah, sim, boa noite, sim. Estamos. Tá, tranquilo. Então, ação monitória, tá? Em relação aos títulos de crédito, tá? A gente vai contar esse prazo aqui. Vocês vão ver que tem prazo para tudo, tá? Também a ação monitória só é intentada depois de prescrita o prazo para você entrar com a ação executória. Então, dentro do prazo de prescrição, a ação cabível é a ação de execução, né? Você executa diretamente, muito mais fácil, muito mais rápido, o devedor principal ou, tá, os coobrigados. A gente já viu que depende da figura, depende da ação, né, para você cobrar. Essas outras ações vão ser intentadas contra o devedor principal, tá? Só na execução que você pega todo mundo. Então, estando prescrita a pretensão executória, o credor do título de crédito poderá optar de imediato pela ação de locupletamento, pela ação fundada na causa, tá? Ou pela ação munitória. Caso opte pela munitória, o título cambiário será a causa debende narrada na inicial, tá? Então, a causa do título, a causa é o título. O prazo para ajuizamento da ação monitória foi definido na jurisprudência, tá? Súmula 209, salvo engano meu, que permite, né? E os prazos estão nas súmulas 503 e 504, tá? Que estabelece o prazo quinquenal, né? O prazo de 5 anos para o ajuizamento da ação. A gente só vai contar de forma diferente, né? Como eu já falei, o cheque, tá? Depende do prazo de apresentação, 30 ou 60 dias. O prazo, tá? Para entrar são de 5 anos. Então, para o cheque, começa a contar quando? Com a prescrição. Então, se o cheque foi emitido na praça de pagamento, tá? A gente tem 30 dias para apresentar e depois da apresentação, 6 meses para prescrever. Então, são 7 meses que a gente tem, tá? Porque conta a partir da emissão do cheque, tá? Então, prazo prescricional para o cheque a partir da emissão. Conta-se 5 anos. Para o cheque que foi emitido fora da praça de pagamento, essa diferença vai ser de 1 mês a mais, só, tá? Porque o prazo de apresentação é de 30 dias. Na nota promissória, a gente tem o prazo da prescrição executória de 3 anos, porque aqui a gente está falando do devedor principal, tá? Por isso que são 3 anos. Aí você esquece aquele restante todo de avalista não, porque o avalista entra aqui, mas de endossante, avalista de endossante, aqui você só intenta ação contra o devedor principal, por isso que o prazo é de 3 anos, tá? Mais 2 para entrar com a ação monitória. Então, o prazo é quinquenal, tá? E conta-se a partir do vencimento do título, tá? No cheque, conta-se da emissão e na nota promissória, conta-se do dia do vencimento. 3 anos para intentar a ação monitória no título de crédito, tá? O que o STJ entende aqui? Que dentro desse prazo aqui, tá? O título não perdeu a sua característica de título de crédito. Ele perdeu a sua força executiva, né? Você não consegue mais executar ele, mas ele continua sendo um título de crédito e não um documento hábil para você cobrar uma dívida, tá? Ele carrega consigo dentro desse prazo todas as características de um título de crédito. Então, as ações, vamos falar das ações em si agora. A gente estava falando só de prazo prescricional, mas tinha que citar as ações.
tá? Tem autor que só fala do prazo prescricional para execução, esquece das outras. Tá? Então, o não cumprimento da obrigação contida no título faz surgir para o portador, que é o credor naquele momento, tá? O direito de cobrar judicialmente, tá? O direito contido naquele título, né? E o mesmo terá algumas espécies, dependendo do instrumento e dependendo de como está, né? Em que pé anda aquele instrumento. Então, a gente já falou da ação de execução, que é baseada no título, porque o título tem a característica de ser um título executivo extrajudicial, quer dizer, ele tem força para você mover uma ação de execução sem sem discutir a origem do título, sem discutir a origem da obrigação que deu, de onde nasceu aquele título. O título por si só tem força executiva, tá? Aí depois a gente vai falando de uma a uma. Deixa eu passar lá direto para a ação de execução. Detalhe. A ação de execução e a ação de enriquecimento sem causa, ou enriquecimento indevido, ou enriquecimento ilícito, ou locupletamento, tá? São tidas como ações cambiais, tá? Tem natureza de ação cambial. As outras duas ações têm natureza de ação processual, tá? Então, ação cambial, ação de execução, né? Vamos colocar assim, é a principal ação judicial para a cobrança dos títulos de crédito, tá? Já se busca do juiz a satisfação do título. Então, o que você quer com a ação de execução é receber, tá, o direito contido naquele documento, tá? A satisfação do crédito. O credor tem a possibilidade de mover, aí é a classificação doutrinária, uma ação cambial direta ou uma ação cambial indireta. Direta quando ele está buscando somente o devedor principal ou o seu avalista, tá? Então, você está buscando o crédito diretamente. E indiretamente quando você intenta contra os coobrigados, tá? Então, contra os coobrigados e seus avalistas, ação cambial indireta. Contra o devedor principal, ação cambial direta. Na ação cambial direta, não é necessário o protesto. O protesto aqui é facultativo. Lembra que eu falei? Que para você mover ação contra os coobrigados, você precisa, tá, protestar o título. Tá? Para o devedor principal, não há essa necessidade. Porque o protesto, uma das funções do protesto qual é? Garantir a cobrança judicial dos coobrigados, tá? Professor, Sim. esse artigo que está citando aí nesse slide aí, ele está equivocado. Aonde? Esse artigo 585 fala do título executivo judicial, provavelmente deve estar pegando o CPC de 73. Qual slide? O slide anterior, eu acho. Tá. Esse Ação de aqui? execução, tá aí, 585 aí. Isso. Tá. O 585, a linha será percorrida pelos peritos que examinarão os marcos e os rumos. Não tem nada a ver com ação de execução. Provavelmente é do CPC de 73. O título executivo hoje é 783 até 785. Então, isso trata dos títulos 783, 785? Isso. Fala da execução. Então, vamos dar uma olhada aqui. Isso. 783 a 785 do CPC. Dos títulos executivos. Isso está desatualizado no livro onde eu li, então, porque eu não pesquisei. Vamos dar uma corrigida. Eu vou dar uma corrigida depois e altero o arquivo lá no Google Classroom, tá? É isso mesmo.
Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque. Ok, show. Obrigado aí. Eu vou... Tá desatualizado. O caput do 784 se define por lei que pode ser edificado como titulista remetendo ao 585. É isso mesmo. Do CPC de 73. Eu não conferi. Tá, depois eu altero, tá? E a gente volta aí. Obrigado aí, viu? Por isso que eu perguntei se vocês estão vendo a ação monitória, o processo civil. Depois a gente corrige lá, tá? Então vamos voltar lá, aqui. Então, ação cambial, ação de execução, tá? Contra o devedor principal, não há necessidade do protesto, o protesto aqui é facultativo, tá? Que uma das funções do protesto é justamente garantir a execução contra os coobrigados, né? Que você pode mover numa ação indireta, tá? Que você vai cobrar dos coobrigados e seus avalistas. Aí há a necessidade do protesto, tá? Falando em protesto, protesto não é meio de cobrança, tá? Apesar de, né, o protesto ser bem sucedido nesse quesito, né, muitos devedores, ao ver o seu nome, ao receber a notificação do protesto ou ao, né, ter conhecimento que o seu nome está protestado, eles prontamente buscam o pagamento, né, para que o seu nome saia daquela lista negra, tá? Mas o protesto não é meio de pagamento, né? Não tem força para isso. O protesto é para provar, né, a não quitação da obrigação, entre outras funções, tá? Mas com a notificação do protesto, muitos devedores acabam quitando as suas dívidas para não ver o seu nome incluído no serviço de proteção de crédito ou no próprio cartório de protesto, tá? Mas ele não tem essa função, tá, de cobrança, apesar de funcionar, tá, em muitos casos bem para isso. Só para deixar registrado que protesto é ato formal de cartório, né? Mas não é meio de cobrança. Ação de enriquecimento sem causa, né? Aqui vai se pedir ao juiz que declare a existência do crédito e determine o seu pagamento, tá? Por quê? O título vai ser a prova do enriquecimento sem causa do devedor principal. Por quê? Em algum momento, né, saiu da sua esfera, né, credor, né, um valor do seu patrimônio e esse valor entrou na esfera do patrimônio do devedor principal, tá? Sem uma contraprestação, né? Vamos colocar assim dessa forma, né? Não é pura e simplesmente saiu de uma conta e entrou na outra, né? Quando há a contraprestação, aí existe a troca, né? Sai da esfera de uma coisa, né, e entra o pagamento, e do outro que saiu o pagamento vai entrar uma coisa no valor, tá? E se equivaler, né, a coisa com a obrigação de pagar, tá? Aqui nesse caso, não houve essa contraprestação, né? Não teve essa troca. Pura e simplesmente o devedor, né, ele acrescentou no seu pagamento um valor, né, que saiu do patrimônio de outra pessoa, né? O título de crédito vai provar isso, dessa forma, que ele enriqueceu ilicitamente ou indevidamente, vamos colocar assim, porque não houve essa contraprestação, tá? Então, o título de crédito inadimplido é a prova, tá, do enriquecimento sem causa. É dirigida sempre contra o devedor principal. Então, a ação de enriquecimento sem causa, a ação chamada de locupletamento, a ação monitória,
Ação fundada na causa, todas elas são ações que você vai perseguir diretamente o devedor principal, tá? A presunção iuris tanto, quer dizer, até que se prove o contrário, de que o devedor principal do título tenha enriquecido ilicitamente. Então, o devedor deverá demonstrar por A mais B, da forma que melhor lhe couber, licitamente, que isso é mentira, né? Que o título já foi pago, que o título foi forjado, que ele foi obrigado a assinar aquele título. Ele vai ter que provar, tá? De alguma forma, que ele não enriqueceu ilicitamente, tá? Como é que ele vai fazer isso? Vai ter que desconstituir o título. Vai ter que provar de alguma forma, tá? Que aquilo não é verdade, tá? O título continua sendo cambiário, tá? Somente só não é mais executivo, né? Perdeu a sua força executiva. Eu ia falar alguma coisa e pensei, continuar a falar e esqueci. Nessa comprovação, o devedor deverá, de alguma forma, né, provar que esse título foi forjado, a assinatura dele foi forjada. Então, ele tem que desconstituir a ideia de que a obrigação foi ilícita e o título foi gerado em cima dessa obrigação, tá? Gente, eu tinha alguma coisa para falar e acabei esquecendo. Então, ação de enriquecimento sem causa, tá? Ou locupletamento, tá? Tanto esta ação, quanto a ação monitória, quanto a ação fundada na causa, vão ser ações que você vai buscar o devedor principal, né? O protesto serve para ação de execução. O protesto serve para garantir a execução contra os coobrigados. Aqui não, aqui você está buscando o devedor principal. Ação monitória. O credor poderá ajuizar a demanda, instruindo-a com o título de crédito original, né? Desincumbido-se do ônus da prova. A prova de que o devedor que deverá provar que não existe aquele crédito, né? Não é aqui o ônus é invertido. Não sou eu que estou alegando que tenho que provar, né? O título por si só já é a prova. O devedor é que deverá provar que não é devedor, né? Que não está devendo aquela obrigação. Sem necessidade narrativa ou comprovação da causa debende, sendo que o devedor, ao embargar a monitória, deverá trazer eventual comprovação do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor constante da cártula, atendendo ao comando do artigo 373, inciso 2 do CPC. Depois eu vou até conferir esses artigos todos que eu coloquei. Então, na ação monitória, tá? O ônus da prova é do agente passivo, não do ativo, tá? Então, o devedor que tem que provar que não deve, não é o credor que tem que provar, tá? Que tem um crédito contra aquela pessoa, tá? O ônus, a prova aqui pertence ao devedor, tá? Ele tem que provar que aquilo não existe. Se tem prova, né, ele vai ter que provar de alguma forma, desconstituindo toda aquela narrativa do autor. Esse aí também está com um erro aí também. É porque eu busquei da mesma fonte, então eu vou ter que olhar todos eles. Provavelmente está pegando todos os artigos do CPC antigo. CPC antigo. E agora eu não lembro qual foi o livro, depois eu vou ter que pesquisar. Se as ações monitórias do cheque e da nota promissória podem ser movidas em face do emitente, né, devedor principal, se for o caso, de tais títulos até 5 anos após a emissão, isso significa que os referidos títulos mantêm-se cambiários até o esgotamento de tal prazo. Por que eles estão lembrando toda hora do título permanecer com característica de ser cambiário, né? Por conta da força executiva
que tem o título de crédito, tá? Ele continua sendo cambiário e não um documento de, como é que fala? De comprovação de obrigação, porque senão você perde, né, o exercício dessas ações, e essas ações, né, que são muito mais rápidas do que uma ação comum, tá? Ação de cobrança fundada na relação causal, né, fundada na obrigação que causou, que provocou a emissão daquele título. A causa debende o ônus do credor, é ônus do credor e deve ser declinada na petição inicial com indicação da prova que se fará dela, sendo o título mero início de prova documental da existência da obrigação. Então, a ação de cobrança fundada na relação causal, tá? O ônus aqui é do credor, tá? Ele que tem que provar. O título vai servir como prova documental, mas ele vai ter que provar a existência da obrigação, né? Ele vai ter que provar que o título foi gerado, mas aquela obrigação é uma obrigação que não é anulável, por exemplo. Se for uma obrigação anulável, o título perde a sua força, tá? Então, aqui você tem que provar a obrigação, né? A obrigação que gerou a emissão daquele título, tá? E aí a gente fecha aqui com os prazos, né? E o tipo de ação que a gente tem. Então, ação de execução, prazo legal prescricional de cada título e o fundamento, tá? É o próprio título de crédito. Ação de locupletamento, no cheque, 2 anos após a prescrição, tá? E demais títulos, 3 anos. Ação monitória, 5 anos após um dia de emissão ou do vencimento. Depende do título, lembra? Se for o cheque, conta da emissão. Se for a nota promissória, conta do vencimento. E ação de cobrança comum, tá? Depende do negócio que gerou aquele título, lembra? A causa originária, depende de qual foi o negócio. Aí a gente vai ver o prazo prescricional para cobrar, né, aquela obrigação. Como a gente viu lá no início. Não é esse aqui, é esse aqui, tá? Então, ação fundada na causa, ou ação de cobrança normal, né, vai depender do negócio que originou o título de crédito, né? Se foi uma compra e venda, no caso de duplicata, tá? Ou se, no caso de compra e venda mesmo, se foi emitido cheque, começa a contar, tá, do vencimento, tá? Do vencimento não, da emissão, e aí a gente tem os prazos dos negócios que foram gerados. Gente, eu vou corrigir esses equívocos aqui citados, tá? E eu altero o arquivo lá no Google Classroom, tá? Vamos lá. Perguntas. O que ficou faltando aí de entendimento? O que vocês não conseguiram captar aí das ações, tá? Então, só para relembrar. Prazo prescricional, ação cabível, ação de execução. Perdeu força executiva, passou o prazo, né, prescricional todo. Aí você tem 3 possíveis, né, ações para você ter o seu direito ao que está escrito no documento, né? Ter o direito do pagamento daquele título. Ação de locupletamento, ação da relação causal ou ação monitória. Sendo que na ação de execução e na ação de enriquecimento sem causa, né, ela vai gerar outro tipo de ação dependendo do pagador. Qual é a outra ação? Se porventura for um avalista.
Professor, não estou ouvindo o senhor não. Tá sem áudio. Ah, melhorou. Agora foi. Eu bati com o braço no fio, aí desconectou. Tá ouvindo agora? Então deixa eu refazer aqui a pergunta. A gente sabe que a ação de cobrança, ela se encerra com o devedor principal, né? Mas se for um dos garantidores que pague o título, né? O avalista, o endossante, ou o avalista do endossante, ou o sacador, tá? Não se encerra, né, a cobrança com essas figuras. Gera para eles o direito de mover outra ação. Qual é a ação? Direito de regresso. Direito de Regresso. Então, você pode mover. Dentro do próprio processo, ou você pode mover um processo abaixo, separado, uma ação de regresso. Tá? Você vai cobrar, né, do devedor principal em ação de regresso dentro do mesmo processo. Isso também pode acontecer. Certo? Eu não coloquei isso aqui, mas é o que acontece com o pagamento sendo feito por dos garantidores, ação de regresso, né? Cabe a você, como não é o devedor principal, né, reaver o pagamento do devedor principal. Entendido? Mais dúvidas? Aqui a gente só tem que se atentar para os prazos prescricionais para as ações que você pode mover depois da execução, né? Que para a execução, os prazos prescricionais são tranquilos. Está naquela tabelinha lá e não muda. Para cheque, todas as figuras são de 6 meses, né? E para os outros 3 títulos, letra de câmbio, nota promissória, né? As duas primeiras figuras, o devedor principal e endossantes e sacador, 1 ano, e 6 meses endossante contra endossante. O que muda é na duplicata, que endossante para endossante também é de 1 ano e não de 6 meses. Alguma pergunta? Tô tranquilo em relação a isso aí? Então aqui a gente encerra todos os atos, né? E agora a gente vai fechar mais um título de crédito. Eu vou até abrir aqui. Professor, Sim. esses prazos estão lá nesse artigo que o senhor citou aí da LUG aí, 70? Tá na lei 2044 de 1908 também, a lei Saraiva, tá? Mas os prazos também estão lá na LUG. A lei, o decreto 57663, ele ratificou a LUG. Os prazos estão lá. Mas prazo do cheque, está na lei de cheque. Prazo da duplicata, está na lei de duplicatas, tá? Tá. Porque a LUG é só para nota promissória e letra de câmbio. Ok. Então, deixa eu abrir aqui, ó. Decreto. Abrir aqui e vou mostrar o anexo, que é o importante. Vamos lá, ó. Tudo que a gente viu até agora, né, em relação à letra de câmbio, o artigo 70. Cadê? Espera aí que eu... 64. Opa, passou. Aqui, 75, da nota promissória. Alguém pediu para entrar aqui. Deixa eu diminuir aqui. Vou
deixa eu abrir aqui. Vamos lá, ó. Nota promissória. Os requisitos essenciais da nota promissória, depois eu vou colocar um slide lá para vocês, mas são praticamente os mesmos, exceto a denominação, que numa é letra de câmbio, na outra é nota promissória, tá? O item 2, aqui, né, a gente vai mudar o verbo, né, e a pessoa de quem está aplicando o verbo. Na letra de câmbio, né, o verbo manda pagar. Então, ele determina que alguém pague por aquele documento. Na nota promissória, né, é o emissor que diz que vai pagar. Então, a promessa de pagamento, geralmente vai estar escrita lá: pagarei por esta nota promissória a quantia de fulano de tal, no vencimento, aí, na data de tal, aí depende da época do pagamento. Outra coisa que vai ser diferente é a época do pagamento em relação ao aceite, né? Nota promissória não cabe aceite. Por quê? Porque quem está emitindo é a pessoa que diz que está pagando. Então, não tem essa história dele aceitar ou colocar o prazo do vencimento, vai depender da vista, né? Aquele prazo a certo termo da vista. Não tem prazo a certo termo da vista na nota promissória. Então, a nota promissória não tem aceite, tá? Diferente da letra de câmbio. Na nota promissória só tem duas situações jurídicas: subscritor e beneficiário, tá? O subscritor também é chamado de promitente, né? O promitente pagador. Então, na letra de câmbio, tem sacador, sacado e tomador. Aqui só tem subscritor e beneficiário, tá? Mas, onde que eu quero chegar? Aqui, ó, artigo 77. São aplicáveis as notas promissórias na parte que não sejam contrárias à natureza deste título, que é o que a gente viu, não tem aceite e não tem vencimento a certo termo da vista, tá? Endosso é a mesma coisa, vencimento, tirando o vencimento a certo termo da vista, é a mesma coisa, pagamento é a mesma coisa, direito de ação por falta de pagamento é a mesma coisa, prescrição, tudo é igual para a nota promissória e para a letra de câmbio, tirando esses pormenores que a gente acabou de falar, tá? Não tem aceite, não tem vencimento a certo termo da vista, só tem duas situações jurídicas. O resto é tudo igual. Cabe tanto para a nota promissória como para a letra de câmbio, porque a lei regula, tá, a mesma coisa. Está vendo aqui, ó? O subscritor de uma nota promissória. Quer dizer, o subscritor é o emissor, é o emitente, é quem está emitindo a nota promissória, tá? Então, aqui a gente fecha tanto letra de câmbio como nota promissória, tá? Depois eu coloco lá as diferenças no slidezinho, só para a gente entender e ter anotado o que é diferente da letra de câmbio para a nota promissória, tá ok? Mas aqui a gente já fechou a letra de câmbio, todos os atos cambiários e a nota promissória, que provavelmente é que vai cair na prova, tá? Aí na segunda prova, para a segunda prova a gente começa já a partir de cheque ou duplicata, vou ver o que a gente vai ver primeiro. Tá ok? Muita informação? Não, realmente, essa parte do... Mas também é a parte mais complicada, a gente já passou por ela, que é aprender os atos cambiários, tá? Saque, vencimento, endosso, aval, protesto, ação cambial, prescrição, né, vencimento, prazo de apresentação, olha só quantas coisas a gente já viu, tá? Realmente é muita informação, mas tendo com calma. Essa semana eu vou colocar mais um exercício lá para a gente fazer antes da prova, que a prova já é na outra semana, né? Então, vou colocar mais uma atividade lá para a gente, né, fechar esses assuntos todos aí que a gente viu em relação aos títulos de crédito, tá? Mais especificamente a esses últimos assuntos que a gente viu aí: protesto, aval, ação de cobrança,
né, as ações cambiais, a prescrição. Vou colocar alguns exercícios lá para a gente rever isso aí. Tá ok, minha gente? No resto, tá tudo tranquilo, tudo em paz, todo mundo bem? Professor, o senhor corrigiu aqueles últimos exercícios lá da cruzadinha? Deixa eu Boa ver noite. qual foi o último exercício. O de título de crédito? O de título de crédito, acho que a resposta era automática, não? Das cruzadas, não. Ah, não, das cruzadas não. Eu vou postar aqui as respostas. Obrigada, que eu tô Tá. intrigada com aquelas cruzadas. Tá, eu vou postar aqui as respostas. Aí fica melhor assim, vai todo mundo ver. Tá bom, Tá obrigada. bom? Alguém me perguntou dos quiz, eu não sei se está assistindo a aula, eu não lembro quem foi. O quiz ele tinha prazo para ser feito, ele só podia ser feito até 24 horas depois da aula. Então ninguém vai conseguir mais acessar o quiz para poder fazê-lo, tá? Então eu não fiz mais nenhum, né? Para a segunda avaliação a gente faz mais quiz. Então eu não tenho como estender o prazo do quiz porque o programa não me permite. Ele só me dá o prazo de 24 horas depois que eu libero para ele ser feito. E, na realidade, isso aqui é um aplicativo para você utilizar em sala de aula, né? A gente deixa pronto o aplicativo, na hora da sala de aula a gente libera, todo mundo responde ali, já que ninguém gosta mesmo de responder pergunta do professor, então responde lá no celular que ninguém vai se entregar. Aí fica legal, dá uma dinâmica diferente à aula, tá bem? Isso aí, é bom para fixar a aula. Se for na aula, então, na aula presencial fica melhor ainda, tá? Espero que possamos nos ver até o final do curso de vocês. Acho que essa turma aqui a gente consegue se ver ainda. Estão prometendo aí vacinar todo mundo até o final do ano. Vamos lá, vamos ver. Acho que a gente consegue se ver ano que vem só. Tá bom? É isso, minha gente. Fiquem com Deus, tá? Eu vou colocar o exercício lá para a gente fixar o conteúdo. Se cuidem, tá bom? Bom restinho de semana aí para todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite aí, tá? Boa noite.